Fala pessoal, tudo bem? Promessa é dívida, parte 3. Aula de hoje eu vou te contar se precisa ou não prestar caução para iniciar o cumprimento de sentença. O que precisa, o que não precisa, tá? Lembrando, o último dia do mês, fechamos o mês de agosto, fechamos o tema do cumprimento provisório e entramos num novo mês com menos dias, com mais feriados. E agora, daqui para até o final do ano, você vai ver, o ano vai voar. Você nem vai notar, porque tem muita coisa acontecendo, né? É eleição, é feriado, é eleição, é feriado de volta, Oktoberfest em outubro, para quem gosta como eu, é eleição de volta, segundo turno e Copa do Mundo. Então é muita coisa para acontecer. Então vamos lá para fazer a primeira pergunta. Professor, eu preciso prestar caução para iniciar o cumprimento de sentença? Não. Mas antes de te dizer isso, eu lembrei de um caso agora. Caução é com U, tá? E prestar é prestar. Por que eu tô falando isso? Porque uma vez um aluno numa prova escreveu que a pessoa emprestou caução. Emprestou caução com L. Parecia que estava emprestando uma bermuda mesmo, um short. Brincadeiras à parte, mas ele escreveu isso, então não escreva isso. Professor, por que você falou isso? Porque me veio à cabeça e eu quis falar. Mas vamos lá. Preciso prestar caução para iniciar o cumprimento de sentença? Não precisa, tá? Eu quero iniciar o cumprimento de sentença, eu preciso prestar? Não. O que a lei diz? A lei diz assim, ó. Se você quiser levantar dinheiro que está penhorado, precisa prestar caução para levantar. Se você quiser levar um bem a leilão e vai transferir a propriedade desse bem para alguém, quiser adjudicar, pegar esse bem para si, precisa também prestar caução. Ou algum outro ato que possa importar um grave dano ao executado, também precisa prestar caução. Para o resto, não precisa. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que eu tive uma execução provisória que o meu cliente quis? Foi um caso assim, a gente iniciou a execução sem prestar caução. Achamos um bem deles, penhoramos o bem. E aí paramos. Até ali, tá tudo certo, já garantimos a execução com esse bem penhorado, vamos esperar o acórdão definitivo. Quando transitou em julgado a questão lá no STJ, a gente prosseguiu com o cumprimento sem prestar caução. Então, você não precisa prestar caução para iniciar. Você precisa prestar caução para realizar alguns atos, tá? Quais atos? Que transfira a propriedade, transfira a posse, levantamento de dinheiro ou que possa causar um grave dano ao executado, tá? Agora, prof, sempre é a caução nesses casos? Não. O 521 vai dizer o seguinte: tem situações que mesmo que você queira levantar grana, levantar dinheiro, ainda assim não precisa prestar caução. Quais são? Aqui, ó. Olha o que diz o 521. A caução prevista no artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que... Só vamos anotar aqui, né? A caução prevista no inciso 4, quando é necessária. Só lembrando disso, que a gente acabou de ver que nem sempre ela é necessária. Quando é necessária. Então, quando a caução é necessária, ela poderá ser dispensada. Então, se você está advogando, peça a dispensa. Diga, eu não quero prestar caução, me dispensa aí, juiz, porque se insere numa das hipóteses que a gente vai ver agora. Quais? Primeira delas, crédito de natureza alimentar. E já vamos ver a segunda. Credor demonstrar situação de necessidade. Vejam, nessas duas hipóteses, o fundamento é a urgência do crédito. Juiz, crédito é muito urgente, tem que receber esse negócio logo. E eu não tenho como prestar caução. Se quer que eu preste isso para receber, é muito danoso a mim. O raciocínio é esse. Se o crédito é alimentar, pode receber sem prestar caução. Se o crédito for urgente, eu tenho que mostrar a urgência. Então, não é alimentar, é uma indenização. Só que eu vou usar o valor dessa indenização para custear uma cirurgia muito importante para a minha vida. Se eu mostrar isso, é uma situação de crédito urgente. Uma empresa, esse crédito eu vou usar para pagar o 13º dos funcionários porque a minha empresa está sem condição de pagar. É uma situação urgente? Me parece que sim. Então, você vai ter que demonstrar isso no caso concreto. O inciso primeiro é mais objetivo. E aqui já temos um probleminha. Porque se o crédito é alimentar e você recebe, sem prestar caução, crédito alimentar ele é irrepetível. Não tem como devolver depois se reverter. Mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Quando a gente falar de execução de alimentos. Beleza? Então,
as duas primeiras hipóteses que a lei dispensa a prestação de caução, ou que pode dispensar, né? O juiz é que vai analisar, são situações de urgência. Crédito de natureza alimentar ou o credor mostrar a necessidade desse crédito, algo urgente mesmo, tá? As outras duas aqui são situações que a gente vai chamar assim, ó. Dificilmente a decisão provisória será revertida. Então eu dispenso caução porque o teu crédito é muito urgente, ou eu dispenso caução porque a decisão provisória, apesar de provisória, dificilmente vai ser revertida. Professor, mas é muito subjetivo. É que o senhor afirma que uma decisão que está sujeita a recurso dificilmente será revertida. Pois é, não sou eu que afirmo, é a lei. Olha o que a lei diz. Inciso 3. Eu vou marcar em amarelo aqui, ó, para vocês não confundirem. Tá? Pender o agravo em respe ou em recurso extraordinário. O que é isso? Quando você faz um recurso especial de um acórdão ou um recurso extraordinário de um acórdão, você tem um exame de admissibilidade na origem, no TJ ou no TRF. Aí, se ele inadmite o teu recurso, você pode interpor um recurso lá para o STJ chamado agravo em recurso especial, se era um recurso especial, ou agravo em recurso extraordinário, se era um recurso extraordinário. Veja, você já perdeu no tribunal, aí você fez um recurso, o tribunal inadmitiu. Você teve que fazer um outro recurso para tentar fazer admitir. Porra, concorda que você está bem atrás aí? Já perdeu, fez um recurso, não deu certo, está fazendo um segundo recurso para ver se isso sobe. Então, a chance de reversão é muito pequena. Pode haver? Pode, mas a lei trabalha com possibilidade. É muito mais difícil reverter nessa situação do que em outra que não tem essa situação, tá? E a segunda situação em que é difícil a reversão, olha aqui, ó, a sentença, e aqui vale também para o acórdão, tá? Pense em sentença como decisão, o ato que você está executando. A ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Quando fala em casos repetitivos, pense em respe repetitivo, pense em recurso extraordinário repetitivo, pense em RDR, não é comum ter IRDR lá em cima, mas em tese pode ter, tem se entendido que pode. Então veja, se a decisão, que ainda é provisória, estiver em conformidade com súmula do Supremo, com súmula do STJ, o entendimento repetitivo desses tribunais, pergunto a vocês, essa decisão provavelmente está certa ou provavelmente está errada? Provavelmente está certa. Ela está respeitando essa jurisprudência fortona, fodona, supra-sumo lá de cima, não tá? Então, dificilmente ela será revertida. Por isso, eu posso dispensar a caução, tá? Agora, lembra que eu disse que é uma possibilidade? É, porque se o juiz entender que mesmo nesses casos pode haver um grave dano, um risco de grave dano ao executado, ele pode voltar a exigir a caução. Então não é que é obrigatório dispensar a caução. Ele pode exigir a caução, ele dispensar a caução, mas ele entender que o prosseguimento da execução, mesmo nesses casos, pode causar um grave dano ao executado, um dano de difícil, de incerta reparação, ele poderia falar, não, mesmo assim eu vou exigir. É o juiz que tem que ponderar no caso concreto. Qual é o risco maior? Dispensar a caução e beneficiar o exequente ou exigir a caução e beneficiar o executado? É uma ponderação de riscos que o juiz realiza, tá? Pô, professor, então o juiz se ferra. A sorte, talvez, do juiz, a gente não tem tantas execuções provisórias assim, principalmente porque as pessoas têm medo dessa responsabilização objetiva.
dessa responsabilidade de ter que retornar as coisas como eram, independentemente de... Bom? Prof, é isso? Fechamos o mês, fechamos o tema. Um grande abraço, bons estudos. Deixa o joia lá, se inscreve, seremos o maior canal conteúdo e ouça, acredite em mim. Valeu, grande abraço e até mais.